Galera, tudo bem aí? Beleza? Opa, então tá bom. Todo mundo aí, beleza? Só estou vendo. Então, tá bom. Bom, vamos retomar aqui a nossa brincadeira. Bom, então a gente estava falando, antes do recreio, que fizemos aí a instância em memória, acessamos e aí a gente fez o quê? Manipulamos, né? Bom, só fazer um comentário aqui de valores padrão. Quando a gente instancia um objeto com seus atributos, e aí a gente até indo na ideia da programação estruturada, vale salientar que quando a gente cria uma variável, vamos lá na programação estruturada, a gente cria uma variável, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma instância em memória, e quando a gente faz isso, galera, ela cria um valor padrão. O que é isso? Valor padrão. Por exemplo, que nem está dizendo aí, um atributo do tipo numérico. Quando você cria ele, que nem está aqui do lado, né? Que conta, por default ou por padrão, dentro dos elementos numéricos, ele vai adotar o quê? Zero. Zero. Ah, então, mesmo não definindo nada, ele joga alguma coisa lá dentro. Joga. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu vou pegar aqui e vou comentar essa atribuição. Então, eu vou comentar aqui, ó, um trecho de código. Vou comentar aqui, ó. E só vou deixar o system.out.println funcionando. Quando eu mandar executar, olha lá o que ele aparece. Então isso que a gente chama de valor padrão. Tá? Marcão, mas por que um apareceu 0 e os outros todos 0.0? Questão óbvia. Tudo que apareceu 0.0 são do tipo double. E o que apareceu 0 é inteiro. Ah, puxa vida, até nisso. Tá? Então, a gente pensa que ele adota um valor padrão. Bom, em consonância a isso, para pegar o nosso exemplo, eu vou dizer que, vamos supor que na regra de negócio foi estabelecido que todo cliente, independente aí, vai ter um limite de R$500. Então eu estou criando um atributo limite do tipo double e estou dizendo que é R$500. Então o que eu fiz? Estou dando um valor padrão para ele, que não é mais o padrão nativo da sua definição, mas eu estou forçando com que isso aconteça. Volto para cá e vou rodar. Está comentado aqui, tá? Então vai funcionar. Olha lá, 500. Tá vendo? Então o limite está seguindo quem? O valor definido pela classe. Ah, Marcão, mas e se aqui eu vier, né? Eu vou tirar. O default lá é 500, mas aqui eu atribuí R$125,55. Olha a mágica para acontecer. R$125,55. Por quê? Porque eu atribuí a posteriori a criação dele. Então ele faz o quê? Sobrepõe o valor. Tudo bem? Então isso é uma questão de valor padrão que a gente fala. Esse é um conceito que a gente traz desde variáveis lá de trás, provavelmente. Alguns de vocês devem ter dado risada. Pô, Marcão, falando isso aí eu já sei. Né? Mas é importante a gente trazer essa definição aqui, até porque a gente está trabalhando com a ideia de instância, né? De atributo e tal, então é interessante a gente ter essa visão. Tá?
Aqui também, depois essa parte eu vou deixar para vocês pegarem e darem uma lida. São as categorias de projetos que a gente pode trabalhar com Java, né? Então, tem o Maven, que aí eu consigo trabalhar com modelos de XML, tem o Gradle, que é uma build mais moderna, né? Ganhou popularidade nos últimos tempos, aí baseado em Groove e Kotlin, que aí é uma coisa que a gente usa também dentro da programação mobile, dentro do Flutter, por exemplo, a gente consegue trabalhar com esse tipo de modalidade. E tem o Env aqui, que é o que a gente vai usar, mais antigas do Java. Pô, Marcão, mas as mais antigas. Mas não tem problema, porque lembra que a gente falou em aula? A nossa preocupação aqui é usar o Java? Sim. Mas eu não quero torná-los javeiros. Nosso curso não é para torná-los desenvolvedores Java. O nosso objetivo é que vocês desenvolvam qualquer coisa com o advento da orientação a objetos. É isso. E aí, eu não vou tratar nenhum framework, como vocês já viram, eu vou tratar ele puro. Então, eu não estou preocupado com isso. Essa não é a minha preocupação. A preocupação é torná-los desenvolvedores com o conceito de orientação a objeto. Ponto. E para isso, nada melhor do que a tradicional. Né? Então você é mais o tradicionalzão. Eu acho que para conceito sim, galera, tanto que vai forçar aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Pô, é legal eu ver C, fazer um cursinho de C, manusear C. É ótimo. Tá? Então, pensem por esse lado. Beleza? Aí depois vocês dão uma olhada, vantagens e desvantagens, aquela coisa toda. E aqui eu tenho um quadro comparativo, né? Deixa até amarelo do que a gente vai usar, que é o Env aqui. Vamos pegar algumas definições aqui que são bem rápidas, mas importantes. Para você usar o Java aí na tua máquina, na tua casa, com a brincadeira que a gente vai pensar e fazer aqui na nossa aula. Bom, a gente vai ter que usar uma JDK, que é uma Java Development Kit, um JDK. Ou um SDK que a gente ouve nas outras linguagens, né? O Java, a gente percebe que tudo que a gente vai usar com o Java tem o J na frente. Então é o kit de desenvolvimento Java, tá? Então, o que ele tem? Ele tem o JRE, que é o Java Runtime Environment, que é que um subconjunto, ou seja, uma ramificação desse JDK, que ele faz o quê? Ele é responsável pela execução de programa Java. Então o que ele tem, o nosso JRE? Olha lá, olha quem está dando. Java Virtual Machine. Então, Marcão, quando eu rodo um programa em Java, eu preciso ter o JDK. Não o JDK, mas você precisa ter o JRE, que eu até coloquei aqui, ó, importante. Se você apenas deseja executar programa Java e não desenvolver, basta instalar o JRE em vez do JDK. Para quem faz a declaração de imposto de renda. Agora nem mais, porque, por exemplo, esse ano, nos últimos anos eu baixava o software na minha máquina e fazia. Esse ano eu fiz diferente, eu fiz direto online. Até porque, os caras já sabem tudo da sua vida já, né? Você até assusta na hora que você vai procurar, tá tudo lá, né? Então, mas quando a gente usava lá o software da Receita, baixado, que é feito em Java, um dos caras que ele exige lá é o setup. O setup é aquele arquivo que você clica, dá dois cliques, next, aquilo é o setup. Que é o arquivo que vai fazer a instalação do programa da Receita dentro da sua máquina. E isso antigamente nos programas desktop. Eu sei que o nosso curso é sem relação à internet, mas vale a gente salientar. Quando a gente usava as aplicações desk, a gente podia ou pode, né, montar um arquivo, um setup, que a gente fala que é um arquivo de configuração, que a gente coloca dentro dele tudo com referente ao programa que a gente está fazendo e bibliotecas e arquivos que vão ser auxiliares na execução desse programa. É que nem você baixar um jogo, você baixar qualquer software, clicar nele, instalar
e fazer o processo na tua máquina. É a mesma coisa, né? Então o programa da Receita tinha esse cara. Tá? Bom, eu tenho a JVM, Java Virtual Machine, eu tenho as bibliotecas padrão do Java, para poder rodar, e ferramentas de suporte. Tá? Como que a gente baixa esse JDK? Eu vou deixar o link aí, quando eu compartilhar as notas de aula, vocês vão poder baixar aí, tá bom? Para quem não tem. Instalar é a coisa mais difícil do mundo, né? Então é só dar 2 cliques. O que seria embutido nesse setup? Vou dar um exemplo. DLLs. Tudo que pensa assim, tudo que é arquivo que não faz base do sistema operacional que você está rodando. Tudo que é complemento para aquele teu software rodar e você não pode ser que você não tenha ela nativamente na sua máquina. Então ele coloca nesse pacotinho para quando você clicar em instalar, ele verifica. Eu tenho? Tenho. Então não faço nada. Não tenho, eu instalo. É parecido com o npm, o pip install ou o composer, por exemplo. Se você der um composer lá e alguma coisa no PHP, um npm install no Node ou um pip no Python, de alguma biblioteca, por exemplo, ele tenta baixar, ele verifica a tua máquina para ver se ela tem. Se ela tem, ele verifica se está ultrapassado. Se está ultrapassado, ele atualiza. Senão ele fala, tá ok. É a mesma coisa. Tá? Então pensa assim que os caras que vão complementar para que o teu software não precisar rodar. Tá? Sim, exatamente, nesse setup. Exatamente. Que é basicamente o que a Receita faz para nós. Tá? Então é isso mesmo. Então aqui eu tenho um passo a passo, tá, galera, de instalação. Eu estou com tudo instalado, então faz sentido. Mas ele vai rodar, qualquer SO que vocês estejam rodando aí, seja ele qual for, tá bom? Ele vai funcionar de boa aí, tá? Aí, vem para IDE de desenvolvimento. Aí quando a gente entra na IDE, bom, vamos lá. Marcão, o que você pensa de IDE? Pelo jeito você ama e é apaixonado pelo NetBeans. Não necessariamente. A IDE, ela é aquele cara que vai ser um amigão nosso aqui que vai fazer com que a gente programe em determinada linguagem. Inclusive o NetBeans não uso somente ele para programar em Java. Posso usar em outras linguagens, como é hoje muito comumente para nós o VS Code, né? O VS Code faz isso. O VS Code eu consigo programar em tudo, inclusive Java. Né? Então assim, galera, por que eu trago, né, esse cara aqui para nós? Como eu estou usando Java e o NetBeans também é algo que é comumente dentro da comunidade de Java, tal, eu trago isso para a gente ter conhecimento, até para mim também, né? Que o VS Code eu uso praticamente para tudo. Ah, vou programar em Java, então vou programar aqui no NetBeans. Eu dou aula de Flutter. Flutter eu estou usando o Android Studio. Você vê aqui, ó, que eu estou brincando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Android Studio aqui, ó. Tô dando Dart pra galera, ó. Aqui é um projeto que eu comecei. Tô começando a escrever aula pra eles, tá vendo? Então, eu tô usando o Dart, por exemplo. Mas eu tô usando o Dart dentro do Android Studio. Tá? Então, isso vai muito do gosto do cliente. Tá bom? Então você não tem preconceito com a ideia de jeito nenhum. De jeito nenhum. É até engraçado, quando eu tava... Um professor meu do mestrado, era um cubano, ele estava dando aula de compiladores, acho que era compiladores no mestrado pra gente. E assim, a via de regra, a aula de compiladores tinha que ser, questões óbvias, né? Em Java. Cara, mas assim, bom, professor, né, doutor e tal, então você tem, né, você pode dar um gabarito pro cara, né, você fala, pô, cara, é bom, né, então. A gente ouve com mais atenção o que ele fala. E ele é cubano. O professor, pensa no cara porreta de bom. Bom demais ele. Luiz Eduardo, se não me engano o nome dele.
Galera, na aula dele, se ele passasse no teu notebook e visse NetBeans, ele dava um croque em você. Minha aula vai ser em Java e quero ver rodar e só uso Eclipse. Falei, caramba, eu tava usando NetBeans, né? Então, pô, tive que pegar lá, instalar o Eclipse e tal, e usar Eclipse na aula dele. Mas vindo pra minha opinião, modéstia opinião, Marcão, putz, eu vou ter que usar NetBeans. Você usa o que você quiser. Você usa o que você quiser, cara. O importante é você entender isso aqui que a gente vai saber fazer, cara. Onde você vai usar, o que você vai usar. Tem o IntelliJ também, que, putz, que eu usei ele há muitos anos atrás. Ele é uma baita IDE. Não sei se alguém já teve oportunidade de usar. Adorei, eu usei ela. Quando? Putz, isso aí faz muitos anos mesmo, de verdade. Quando eu fui fazer Você usa? Então, tá vendo essa? Quando eu fui fazer o negócio do Guanabara, lá atrás. Fui fazer uma aulinha dele que ele apresentou. Eu falei, deixa eu instalar esse cara pra ver. Puta, achei fantástico, cara. Achei muito legal. Então são gostos, cara. São gostos. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês têm que ter a ideia de zona de conforto de vocês, entendeu? Porque quem vai ficar programando essa porcaria são vocês, não sou eu. Então, bem melhor que o IntelliJ. Então, o Eclipse assim, IDE é mais ou menos que nem carro, sabe? Cada um acha o seu, ou uma determinada montadora é melhor que a outra, e aí não concorda. É que nem isso em time de futebol, é a mesma coisa. Tá? Então, cara, o importante é o processo acontecer. Tá bom? Aqui eu estou colocando NetBeans, mas de novo, fiquem à vontade com a questão de documentação das minhas aulas. Perfeito? Bom, o que a gente vai fazer aqui, e aí eu entendo até que juntos. Juntos não, eu vou fazer aqui para vocês ir vendo. Fiquem tranquilos que depois eu vou passar essas notas de aula para que vocês façam isso. Tá? Então a gente vai fazer o quê? Treinar a orientação a objeto um pouco que a gente fez. Vocês vão reparar nesse começo, e eu gosto até de falar antes, que eu vou refazer alguns passos algumas vezes. Olha, pô, mas Marcão, de novo você está fazendo isso? Estou fazendo de novo. Para quê? Fixar. É aquilo que eu falo. Eu sou o cara que eu aprendo fazendo, errando, acertando. E de repente, 10 vezes a mesma coisa. Então eu sou muito assim. Tá? Então, vamos fazer aqui junto, eu vou fazer junto com vocês, depois eu vou mostrar esse material de aula, vocês sobem o ambiente de vocês, tranquilinhos, vão codar para vocês terem entendimento. É essa que é a minha preocupação agora, tá bom? Vou fazer aqui para a gente poder documentar isso. Então vamos lá. Então, eu sempre vou partir do pressuposto que a minha explicação agora, a partir de agora, vai ser o quê? A gente vai abordar os conceitos e a gente vai fazer práticas dentro dele, que é a famosa praxis. Quem já foi aluno meu aí mais para trás sabe do que eu estou falando. Dá o conceito, a gente pratica, vê aquilo acontecendo, porque eu acho que se a gente vê aquilo que está acontecendo de acordo com o que a gente estudou, putz, fica muito mais claro na cabeça. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu suprimir aqui os meus exemplos. Eu vou ver, galera, se depois eu subo isso aqui no YouTube. Eu estou aqui no background aqui fazendo uma gravação dessa aula via OBS. Eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou ver se eu subo isso lá para vocês. Beleza? Para ficar guardada a aula, tá? Mas eu não gravo no Teams. Primeiro que eu não sei como que tá o Teams agora, se está permitindo gravação. Eu nem olhei para te falar a verdade. E segundo, mesmo que eu consiga gravar, passa um tempo e expira. Se eu subir isso no meu canal e ficar bom, aí eu disponibilizo o link para vocês verem aí na sequência, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo projeto. E aqui, senhores, ó, eu vou scrollar a tela aqui, ó, tem o passo a passo. Outro chato, galera, chato, eu sou chato, eu gosto. Olha lá, tem muito comentário nos meus códigos, tá? Eu até brinco, né, o pessoal de DS2 lá, no semestre passado, eles codaram para burro na minha aula.
Só que eu falava, muita coisa dos meus códigos vocês não precisam fazer porque são códigos que têm comentários e vocês não precisam se preocupar com comentários. Tá? Mas aqui nas minhas notas de aula eu vou deixar ficar claro para todo mundo. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou criar um novo projeto. Não, new file não, Marcos. New project file, new project. Com env aqui. E vou chamar de orientacal a objetos. Não vou criar a priori aqui uma classe main, vou criar ele nativo. E vou dar um finish aqui. Ele criou aqui o meu projeto. A priori aqui ele não criou um pacote, porque eu pedi para suprimir a classe main, então ele faz isso. Mas eu vou criar um pacote. Lembre-se que o pacote Java Package é uma pasta onde eu vou colocar meus arquivinhos dentro. Você vai ver que essa pasta lá na frente vai crescer para burro. Vai ter vários arquivos dentro. Então a gente está começando ele aqui. E aí eu vou colocar aqui tudo minúsculo, tá? Orientacal. No nome eu dou o que eu quiser aqui, tá? A objetos. Geralmente o nome de pacote a gente dá dessa forma. Ele criou lá. Bom, seguindo aqui, que é o que a gente fez aqui. Tá? Agora eu vou criar o quê? Eu vou implementar uma classe, que eu vou chamar de cliente. Tá bom? Então eu vou usar o mais besta possível para a classe cliente. Então eu vou lá, botão direito, new, Java class, e eu vou colocar aqui cliente. Ele abre esses comentários, eu dou uma limpada. Eu não vou colocar os comentários, a gente vai ver que vai ter muito código de comentário, mas na hora que eu estiver codando aqui, eu não vou ficar escrevendo comentário não, tá? E dentro da minha classe, ó, que nem a gente fez naquela hora, só que agora é cliente, eu vou criar string nome e int código. Pontos interessantes a considerar. Aquele cara que está aqui, ó, que é essa observação, olha lá, variable nome is never reached. O que ele quer dizer? Você criou uma variável, só que você não usou. E natural, acabei de criar. De novo, é legal a gente pegar essas coisas para observar o que ele está nos dizendo, é legal, e entender, tá? O que está acontecendo no nosso projeto. Outro ponto interessante e relevante aqui para a gente mostrar é o que aqui, ó. Na classe cliente, percebam vocês que está lá um string, né? Está lá, ó, stringão aqui, ó. E o string está com letra maiúscula. Você já percebeu que nas linguagens que a gente trabalha, os tipos de dados nativos sempre em letra minúscula? E só o string é maiúsculo? Por quê? Porque o string é uma classe. Uma string é um vetor. Estrutura de dados. Já tiveram, né? Vocês viram vetor, matriz, não é? Array, viram isso aí? Percorrer matriz, percorrer vetor. Chegaram a ver isso? Chegaram, né? Beleza. Então o que é uma string? É um vetor. Não uma matriz, é uma string, é um vetorzão. Ah, então se eu quisesse percorrer uma string para pegar uma determinada posição desse vetor e trazer aquela determinada letra, sim. Mete num for lá e traz lá, sei lá. Dá pra fazer. Tá? E por essa ser uma classe, perdão, por isso que ela começa ali com letra maiúscula. Não sei se vocês sabiam disso. Então pronto, olha lá. Na minha classe cliente, criei meus dois atributos. De novo aí, né? Se o Luiz perguntou aí, e só reforçando. Marcão, tem método? Ainda não. A gente só está vendo atributo. Pontos, só atributo. Só atributo. E relaxa. A gente vai sobreviver, fiquem em paz. Beleza. Criei aqui.
Agora eu vou fazer um Java Main Class aqui. Ó. Java Main Class. E aí, por default, a gente vai dar um nome de testa, de testar. Então, testa cliente. O que é a ideia da testar? É pôr em memória, manipular. É por causa disso só. E dá um finish. O que é interessante a gente olhar aqui e analisar quando ele abre aqui. Ó. Marcão, o testa cliente é tipo um super saiyajin de classe? Não. Qual que é a diferença deste para esse? A diferença de um para o outro é que eu já tenho dentro dela um método main. Só isso. Por isso que a gente chama de Java Main Class. Ah, então as classes main, Java main que a gente criar, vai ser para executar aquele conteúdo. Sim, senhor. Tudo bem? Só para deixar isso claro para nós aqui na nossa brincadeira. Dentro do nosso testa cliente, olha só que legal agora. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou criar um objeto cliente. Então, olha lá, de novo. Cliente. Olha lá. C1 é o nome do meu objeto que vai pôr na memória. Lembra disso? Igual. Olha lá, o nosso amigo. New cliente. Olha lá. Beleza? Tem uma amarelinha lá, filha da mãe lá. Vamos lá, ó. Variable C1 is never reached. Ou seja, variável C1 nunca lida. Tá bom, velho. Acabei de criar. Tudo certo. Olha o que eu fiz. Sensitive. Pascal Case, que a gente falou tanto ali no primeiro horário da aula. Primeiras 2 aulas nossas. Cara, o que é isso aí, né? Explicit type can be replaced with var. Então ele não entendeu nada do que eu estou fazendo. Mas percebam, por quê? Que eu quero colocar aqui, ó. Tá vendo esse cliente? Ele está fazendo referência a quem dentro da nossa estrutura? A esse cara aqui, ó. Então a escrita aqui tem que ser igual a que está aqui dentro. Ah, Marco, é como se eu estivesse associando o arquivo.java. É exatamente isso. Quantos alunos a gente pega lá, o cara tá codando, o cara codou e tá com esse erro, ele tá desesperado, já arrancando os cabelos, eu chego do lado. Eu falo, abre aqui o explorador do lado. Quando eu olho aqui, eu falo, olha como você criou. Eu tô apontando na tela como se vocês estivessem vendo, né? Olha como você criou aqui o cliente e olha como que ele tá aqui. Não tem nada a ver, velho. Não, mas é só um C minúsculo, gente. Não falamos lá que ele é sensitive. Putz, é mesmo, professor. Top, acabou o problema. Tá? Então, beleza. Criei lá. Não vou colocar os comentários que me falam de vocês. E vou pegar essa referência que eu acabei de criar e vou pôr um código. Que é igual a 1. Esse primeiro objeto é o nome excluêncio Conegundo, nosso cara aqui. Então o código 1 é o excluêncio Conegundo, ponto. Só que lembra lá, forma, cliente é forma. E aí, essa forma eu usei lá para fazer o bolo de laranja, que é C1 e o excluêncio. Só que eu quero usar essa mesma forma para fazer um bolo de fubá. Como que eu faço isso? Crio um segundo objeto. Olha lá. Cliente C2 agora. Igual a new cliente. Percebam uma coisa aqui, ó, que o amarelinho aqui acabou de desaparecer. Por quê? Porque eu já fiz referência a ele. C2. C2 ponto
código igual a 2. Marcão, não vai sobrepor? Segura o tchan aí que a gente já vai ver. C2 ponto nome igual Kikuinda. Opa, peraí, sai pra fora aqui. Kikuinda Ismônia sorvetana. Pronto. Os nomes meio doidos aqui só pra gente poder entender. Legal. O que eu fiz aqui? 2 objetos, 2 instâncias, 2 referências em memória, cada um no seu quadrado. Putz, você pegou uma forma e fez 2 bolos. É isso aí. Um de uma coisa e outro de outra. Acho que eu falei fubá e sei lá que eu falei. Nem lembro. Tudo bem? Coisas diferentes. E agora eu vou provar para você que não sobrepõe, porque estão separados. Estão com a referência própria. Olha só que legal a orientação objeto. Vamos mostrar esse cara aqui, ó. Solte. Vou pôr aqui. Só para vocês verem aqui, ó. Código. Cliente 1. Vou pôr assim, ó. E vou concatenar com quem? Com o C1 ponto código. Vou dar um solte aqui, ó. Nome, cliente 1. Vou fazer a mesma coisa, ó. Mas para concatenar, C1 ponto nome. Vamos fazer com o segundo? Solte, código, cliente 2. C2, código, solte, nome, cliente 2. Então, eu analisando esse código, o que ele vai fazer? Ele vai fazer as referências em memória, vai fazer a instância, vai atribuir cada um no seu quadrado, depois eu vou consultar esses caras e mostrar cada um no seu quadrado também. Vamos ver se vai dar certo? Olha lá. Código cliente 1. 1. Nome do cliente 1. Excluência conegundo. Bateu. Aí o cara, peraí. Código 2. Kikuinda Ismônia sorvetana. Código. Só que eu errei, né? O que eu fiz aqui? Ah, o nome do cliente 2. Não, tá certo. Eu que li errado, perdão. Eu falei, caramba, até eu me confundi agora. Ó. O nome, código, nome. Só que cada um no seu quadrado. Olha lá. Pô, Marcão, e se eu quisesse criar, instanciar, fazer 100 news aqui? De C1 a C100. Tranquilo. Porque você ia fazer essa referência a ela em memória. Deu para entender essa mecânica? Aqui tem orientação, conceito de orientação a objeto básica pura. Até atributos, claro. Deu para entender? Então isso pode parecer bobo agora para a gente, né? Mas ele é importantíssimo esse conceito. Tá? Deixa eu só ver uma coisa. Eu lembrei do negócio para dar aula, eu vou tirar um sarro agora.
Eu não lembro se foi a Abigail que me falou que não era Abigail na aula. Ou se foi... Deixa eu ver os nomes aqui para ver se... A Vanessa. Que eu conheci a Vanessa pela foto e a Abigail também. Vocês não estão... Uma das duas falou que ficava vendo ela, falava lavando louça. Tá lavando louça não, né? Quem foi das duas? Acho que foi a Vanessa que falou, né? Ana, isso mesmo, Ana. A Abigail falou que era Ana. Acho que foi a Vanessa que falou que ficava... Acho que foi a Vanessa que falou. E ela não me respondeu. Foi eu. Ah, foi você? Você não tá lavando louça não, né? Não, tô não. Tá bom. Não, só tô perguntando. Não, tô prestando atenção na aula. Eu vou tirar um sarro seu, né? Eu não aguentei, né? Lembra que eu falei que ia Podia tirar? deixar a Vanessa segurar essa bucha, né? Tá bom então, beleza. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Ó, continuando aqui a nossa brincadeira. É tudo um conceito de lógica só pra gente aplicar o conceito que a gente tá estudando. Então, o quinto aqui, exercício, passo a passo, falando assim, ó, os bancos oferecem aos clientes a possibilidade de ter um cartãozinho de crédito. A desgraça do ser humano aí, ó. Esse cartão de crédito vai possuir um número e uma data de validade. Por enquanto, nosso pacotinho aqui tem dois arquivos. Um que é a estrutura da nossa classe e o outro que fez a execução dela. Perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar brincando aqui nesse mesmo projetinho. Então o que a gente vai fazer aqui? Dentro da pasta, aqui a gente vai dar um botão direito, New Java Class. Dentro dessa Java Class, eu vou dar o nome, Cartão de Crédito. Eu até brinco assim, que não tem acento, não esqueçam disso. Finish. Olha lá, mais um arquivo. Lindão aqui, ó. O que eu vou colocar nele? Int número e string data de validade. Ô Marcão, lá em banco de dados com o Pedro, a gente tratava data, tinha um campo tipo data. Date time. Depende. Aí aqui agora você está falando para mim que tem um campo chamado data de validade, ele é string. String para mim é texto. E vocês estão certos. No Java, para eu tratar data, eu tenho que importar uma biblioteca. Que eu não quero fazer isso agora. Eu não quero falar de biblioteca e importar nada. Eu estou em orientação a objeto, estou no simples. Então, para que a gente tenha um entendimento de conceito, a gente vai trabalhar com data de validade como string. Mas isso é por causa do conceito da aula, tá? De orientação. Não se preocupem com isso. É verdade, tem um tipo de data, tá bom? Para gente tratar. Mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma. Tá? Só para deixar claro. Bom, seguindo. Agora a gente vai fazer um testa cartão de crédito. Botão direito. Mais um arquivo, Marcão? Um Java Main Class agora. Testa o nome. Cartão de crédito. Vou apagar os meus comentários aqui. Que eu vou fazer, quase, para não falar a mesma coisa que a gente fez no outro testa. Olha lá que bonitão. Olha lá, cartão de crédito, que é o mesmo nome do nosso arquivo, vai ser CDC1, CDC de cartão de crédito, 1, igual a new cartão de crédito. Criei o objeto. Ó, a Maíra de novo. Nunca falido. Beleza, eu sei. Vou atribuir os valores. CDC1 ponto número
igual 1 e CDC1 ponto, data de validade igual a, sei lá, 14/3/2033. Estou inventando aqui. E vou fazer um segundo, vocês vão ficar tristes. Cartão de, olha, de crédito CDC2 igual a new cartão de crédito. Fiz o 2. CDC2 ponto número igual a 222. O que foi? E CDC2 ponto data ponto. Se eu der um enter aqui, já assume data de validade igual a, sei lá, 30/10/2035. Criei os dois caras. Aí, mesma palhaçada. Solte, número, cartão 1. Faça a concatenação. Pô, Marcão, de novo. De novo. Não vai cair o dedo, não. CDC1 ponto number, número. Solte, data de validade, cartão 1. Oh, deixa eu pôr aqui. Caramba, Marcão. É, galera. É assim mesmo. CDC1 ponto, data de validade. É como eu não sou besta. Isso é um perigo quando a gente programa, né? Que é geralmente onde a gente erra. E pau na máquina. Poxa, então dentro do meu domínio banco, vamos pensar nisso, a gente está usando o conceito de orientação objeto, mas vamos pensar no domínio, que é aquilo que a gente tratou lá no início, que a gente vai trabalhar isso dentro das nossas aulas. Imagina lá, CDC1 e CDC2, ou cartão de crédito e cliente. Então, querendo ou não, eu já tenho duas classes dentro do meu domínio. Uma para tratar cliente e outra cartão de crédito. Porque cartão de crédito foi entendido dentro do levantamento de requisitos, tal, que ele pode se tornar um objeto dentro do nosso domínio, por quê? Porque ele tem estado e tem comportamento. A gente não viu comportamento ainda, mas a gente vai entender que cartão de crédito vai ter ação que eu faço em cima dele, por mais que ele seja, não é abstrato, ele até existe real, né? Mas é um objeto dentro do contexto do domínio banco. Certo? Seguindo. Mais coisa. As agências do banco possuem número. Vamos criar uma classe para definir os objetos que representarão as agências. Meu Deus, só vai ter um atributo? Por enquanto sim, não tem problema. Java Class. Agencia, não agência, porque não tem acento. Int, número. Já é. New, Java Main Class. Testa, agência. Então vamos lá. Agência A1 igual a new agência. Galera, se eu estiver codando ideia do... Para eu. A1 ponto, número, questão óbvia, 1, 2, 3, 4. Faltou ponto e vírgula, Marcão.
ponto e vírgula, agência A2 igual a new agência. A2 ponto número igual 5, 6, 7, 8, por exemplo. Solte agência A1, vou pôr assim, igual a concatenação de A1 ponto número da agência. Run file, colocá-lo aqui. Basicamente, nas 3 classes que a gente criou, a gente fez os testes, um teste para cada. Basicamente para as mesmas coisas. Tudo bem? Pô, para fixar, é para fixar. Putz, mas tem o 9, vamos fazer mais um pouco. Vamos fazer mais um pouco, não vai matar não. 15 para as 10 ainda, dá para nós fazer. As contas do banco possuem número, saldo e limite. Putz, então a gente vai ter que criar uma conta. Vamos ter uma conta aqui, pô. Vai morrer por causa disso, ó. Java Class, ó. Conta. Olha lá, int número. Double saldo. Double limite. Até brincamos já, né? Nenhum dos 3 usados. Top. Java Main Class. Testa. Conta. Olha lá, de novo, ó, sem estresse, ó. Conta C1 igual a new conta. Conta. Opa, perdão. C1 ponto número da nossa conta. Vai ser igual a quem? 1, 2, 3, 4. C1 ponto saldo igual a 1000. C1 ponto limite, que não tem valor default, R$500. Conta C2 igual a new conta. Então, para não ficar no mesmo, só muda aqui, ó. E os valores, claro, né? 2, 2. Conta. 5, 6, 7, 8. 2.000. 250. Solte. Número da conta 01 igual C1 ponto número ou saldo, né? Um pouquinho. Saldo e quem limite número saldo e limite só não perder tempo, né? Já tá quase tudo pronto mesmo, ó. 2 2 2 2 2 2. Olha lá. Tá? Então,
Putz, a gente fez isso com 1, 2, 3, 4 classes, Marcão. Pelo amor de Deus. Pessoal, tudo bem até aí? Desculpa ser repetitivo, mas tem que ser. Pra gente entender. Por enquanto sim, né, Alexa? Poxa, fico contente com isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar alguma coisa? Falar alguma coisa? A pessoa que mais fala comigo é a Alexa. E eu tenho uma Alexa aqui. Só que ela tá... Alexa? Eu tô... Oi. Pode falar, Abigail. Sabe por que só a Alexa que fala? É que eu estou em desespero. Então tá bom. A Yasmin fala um pouquinho comigo também. Participem, galera. Participem. Então tá bom. Ó. Estamos quase acabando. Vamos brincar um pouquinho com testar valor padrão? Só para a gente brincar um pouco. Mas é coisa bem... A gente já fez... Eu fiz isso ao vivo, mas vamos fazer dentro do nosso projeto. Eu vou pegar aqui e já acabei... Scanner. Tá bom. Calma. Vamos implementar o seguinte... Vamos trabalhar com o scanner, o Yasmin, quando a gente estiver trabalhando com o método. Eu acho que fica mais tranquilo. Beleza? Vamos criar uma teste aqui. Uma testa valores padrão, só para a gente brincar aqui. Para seguir o que está na aula. Então vou criar uma Java Main Class. Testa valores padrão. Aí dentro dela aqui. Então, eu vou usar aqui a minha conta. Então, vou conta C igual a new conta. E aí eu vou dar um sort aqui, coisa bem besta, que eu não vou nem ficar pondo texto muito. C.número, sort C.saldo e sort C.limite. Se eu executar esse filho da mãe aqui, vai vir tudo zerado que nem fizemos. O que eu vou fazer? Na classe conta, acabei já fazendo isso, mas vou pegar o limite lá e vou jogar 500 pau. E vou lá para a testa, valores padrão. Então isso aqui eu acho que ficou claro para todos nós aqui. Então aqui está explicando aquela coisa que eu estava falando. Está em memória, ele pega o valor nativo de memória e mostra, e agora eu peguei e determinei um valor da criação e ele pega e mostra também. Beleza? Agora eu criei uma classe, testa tudo. Para fechar. Eu vou criar uma testa que vai pegar todas essas classes e vai executar numa só. Só para a gente ver que dentro do mesmo pacote eu consigo fazer os vínculos entre esses arquivos e mostrar os valores. Tudo bem? Então, vou pegar aqui, ó. Eu não achei o nome mais criativo para isso, mas eu coloquei de testa tudo. E dentro desse testa tudo, eu faço a instância de todos os objetos que eu vou trabalhar dentro desse testa. Tá vendo? Então eu vou lá. Olha lá. Agência A1 igual a new agência. Posso fazer isso, Marcão? Pode. Você tem que instanciar os objetos antes de utilizar, de referenciá-los. Tá? Então, agência, cliente, C1 igual a new cliente, conta, aí eu vou pôr CO1, tá bom? Para poder dar diferença, porque a referência tem que ser um nome diferente.
igual a new cliente, new conta, perdão, conta. E o cartão de crédito igual a new, CDC1 igual a new cartão de crédito. Esses nomes eu dou de acordo com o que eu quero, tá? Não esqueçam disso. E aí aqui eu começo. Cadê a minha agência? Vou começar ali, eu coloquei na ordem invertida, mas tudo bem. A1 ponto, número, perdão. Igual a 1. Aí eu vou lá para o cliente. C1 ponto código. Vou dar um código diferente só para ficar. 1, 2, 3. C1 ponto nome. E aí eu vou pôr lá o meu amigo Zoroastro zoando. Ponto. Tudo bem? Agora, conta. CO ponto número. Marcão, número, não vai sobrescrever? Não vai porque estão em referências diferentes. Aqui eu estou falando de conta, aqui eu estou falando de cliente. Não, de agência, perdão. Tudo bem? São contextos diferentes. Então, em memória, estão alocados em referências diferentes. CO 1 ponto saldo igual R$ 253,32, sei lá. CO1 ponto limite igual a R$ 500. E o cartão de crédito, CDC1 ponto número igual 25522, sei lá, inventei aqui, bem besta. CDC1 data, meu Deus, CDC1 ponto, foi, data de validade igual, sei lá, 25/9/2036. Então, olha só o que a gente fez até aqui agora. Fiz a instância de todos os objetos que estão dentro do nosso pacote e fiz as atribuições. Só que eu organizei isso, lembra do que a gente tinha falado na aula? A orientação do objeto é legal, por exemplo, eu posso pegar, imagine que esse software esteja escalado. E aí a gente precisa mexer nas classes. Cliente. Em cliente eu posso pôr a Vanessa, vou tomar conta do cliente. Vanessa, você vai tomar conta aí da classe de cliente, beleza? A Vanessa vai tomar conta lá e acabou, vai estar bonitinho, ela tomar conta, ninguém mete o bedelho lá. Agência eu vou passar para a Jéssica. Jéssica, vê lá, ó. Implementa, põe coisa, tira, cria métrica, beleza, tem independência. Então, ou seja, o ponto de vista de organização fica muito melhor, tá? Só para a gente entender que é isso que a gente vinha falando. Coitado. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Só que aí, lá no teste, tá tudo junto, tudo. Que é onde vai mostrar para o usuário lá no final. Olha só que bacana, né? Tudo bonitinho, tudo dentro do seu lugar. Mas na hora que eu preciso juntar, referenciar todos para poder utilizar, eu faço isso de forma bem tranquila. Tá? E aí, terminando aqui, solte, aí eu ponho a agência. A1 ponto, número.
Aí eu ponho código do cliente. C1.nome, né? Nome. Nome do cliente. Não, aqui é código, né, gente? Aqui é número. C1 ponto código, perdão. Aqui é C1 ponto nome. Olha lá. Número da conta do cliente. Número, CO.número. Solte saldo da conta do cliente. CO1 ponto saldo. Solte é o limite, né? Limite da conta do cliente. CO1 ponto limite. Solte número do CC do cliente. Cartão de crédito, tá? Número. Solte. Para ver se eu não... Data de validade do CC do cliente. Vamos pôr aqui, vai. CDC 1 ponto, data de validade. Acabei. Então, ou seja, o nosso teste vai incorporar tudo. Quando eu executar, aparece todos os dados. Galera, dentro de um sistema do dia a dia, não é muito diferente disso que acontece. A única coisa é que, por exemplo, se eu quisesse consultar, a única coisa, em vez de fazer essas atribuições na mão que a gente fez, a gente faria um select numa tabela de um banco de dados, traria e mostraria. Para isso eu teria métodos. Tá? Então, basicamente, portanto, o sistema funcionaria da mesma maneira. Devido às proporções, mas da mesma maneira. Diga, Alex. Professor, consegue me ouvir, professor? Consigo. O senhor citou que, deixa eu ver se eu entendi. Quando você tem esse pacote, cada classe, em um contexto profissional, cada classe teria um desenvolvedor responsável? Seria isso? Poderia ser. Isso vai muito do time de desenvolvimento que você tem na empresa, né? É engraçado, é legal essa sua pergunta, porque eu estava comentando com a garotada do Senac hoje, inclusive, isso, né? Hoje à tarde a gente está fazendo um projeto com eles que vem a isso, né? A gente está dando um projeto para eles que eles vão ter que implementar um sistema de internet das coisas, um controle de estacionamento. Eles vão ter que fazer um sistema, só para vocês entenderem que tem a ver com o contexto que a gente está trazendo aqui. Nesse estacionamento vai ter sensores de localização nas vagas. Quando o carro entrar, eles vão fazer uma maquete para isso. Vai acionar que aquela vaga está ocupada. Vai salvar num banco de dados. Então vai ter a galera desenvolvendo a parte de internet das coisas. Do outro lado, vai ter um outro time que vai estar trabalhando com front e back-end. Front HTML, CSS, JavaScript e back-end em Node.js. Os times foram divididos em front, back, banco de dados, deploy, documentação. Dividimos ele numa estrutura de metodologia Scrum. Então tem Scrum Master e tem os times.
tem os PO, tem o PO, tem o Scrum Master. E aí a gente pediu, se organizem aí, como que vocês vão trabalhar? E aí entrou nesse contexto. Pô, aí transportando essa ideia para cá. Pô, quem dentro do sistema vai trabalhar com a parte de cliente? Ah, é fulano, ciclano e beltrano. Tá bom. Então você vai tomar conta dessa parte dentro do sistema. Ah, quem vai tomar conta da parte de conta? Vai ser ciclano, beltrano e tal. Tudo back-end, tudo back-end. Só que dentro do time de back-end vocês vão tratar e vocês vão ter que conversar. Mas cada um tomando conta dentro desse projeto, desse contexto. Então vai muito da dinâmica do time. Mas assim, pensa que a divisão pode acontecer desta forma. Não sei se eu fui claro. Eu peguei um exemplo que calhou de acontecer hoje. Entendeu? Mas a gente trabalhou dessa forma com os alunos. Entendeu? E aí, o legal, Alex, aqui é mal pegar pra capar, porque eles se matam. Que nem hoje e a gente faz essa aula em 2 professores, né? A gente começou no início da tarde e falou, ó, vocês vão ter que amanhã, ontem à tarde, amanhã vocês vão ter que começar a aula fazendo a daily. Eles já começaram tudo errado. Por quê? A planning deles, não sei se vocês já viram a dinâmica de um Scrum. A planning era ontem e hoje era a daily. Planning, o que é? Ontem eles tinham que pegar, planejar para depois hoje chegar na daily. O que a daily fala? Time A. O que vocês vão fazer hoje? Vão fazer tal coisa. Tem impedimento? Não. Time B. O que vocês vão fazer hoje? Tal coisa. Tem impedimento? Então, né? Então, top. Tem impedimento? Não. Segue. Amanhã. Que amanhã não vai ter aula lá, porque a gente vai ter uma reunião aqui à tarde. Então não vai ter. Mas vamos supor que tivesse aula amanhã. Quando chegar essa amanhã na aula, galera, e aí? Daily. Time A. Ontem fiz tal coisa. Hoje não terminei. Tem que terminar hoje. Ou terminei e vou fazer tal coisa. Então, essa dinâmica. Isso, a gente pega a metodologia de Scrum e joga aqui para dentro. A gente fecha. Entendeu? Diga, Abigail. Professor, é uma dúvida bem besta, mas Não tem dúvida besta. tem. Igual, por exemplo, aqui, quando criou as classes, aí tem aqui agências A1, aí já A1 ponto número, né, que é o número da agência, você definiu como valor 1. O cliente, o código, você já foi definindo os valores, certo? Quando a gente for programar em grande volume, vai estar conectado com o banco de dados, não vai ficar referenciando cada aí porque não dá conta. Aí, por exemplo, Pode falar. vai criar um número, vai estar lá puxando o número do banco de dados que está na tabela do banco de dados, isso? É exatamente isso. Até acho que foi a Yasmin que comentou mais para cima, para a gente pegar e imputar esses dados via scanner, que é o que? É um método de entrada que eu dou via tela. Então imagina pegar, vamos supor que a gente fosse cadastrar. Ao invés de eu enfiar o dado aqui no Java, eu vou ter uma tela, que o cara vai jogar dentro do JText lá, que é uma caixa de texto, os dados, código, nome, data, o que for, e quando eu submeter, o valor que vai entrar aqui dentro é o que ele digitou na tela. É a mesma coisa, por isso que eu falo que é muito parecido. É porque aqui eu estou programando lá dentro. É para mostrar o conceito mesmo. Quando você vê como que a gente faz essa referência, você vai dar risada. Vai, putz, grilo. Porque é o mais difícil entender isso aqui. Mas o teu raciocínio é exatamente esse, você está certo. Foi claro? Tá? E inclusive, depois que esses dados entrar, e aí o que acontece? Só que aqui, só para complementar, o que eu estou trabalhando? De nada, imagina. O que eu estou trabalhando aqui? Eu só estou trabalhando com atributo. Eu não estou mandando gravar nada, eu não estou mandando calcular nada, eu só estou trabalhando com atributo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando e manipulando atributos somente. Caramba, então isso aqui só foi entendimento de objeto, de instância, referência e manipulação de atributo. Que é inserir e ver. É isso. Meu, se você entendeu isso aqui,
Quando a gente for para método, que é a próxima etapa, fica tranquilaço. Tudo bem? Beleza, meu povo? Tudo bem? Mais alguma dúvida aí que alguém queira comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Professor, só uma dúvida, bem simplória. Sempre você cria um arquivo para a criação da classe e o outro para o objeto? Ou é só uma Quem perguntou? sendo livre? Ah, tá. Diga, meu, o que que é? Desculpa, eu não entendi. O que que foi? Porque, pelo que eu entendi, você cria um arquivo para criar a classe. E aí depois você cria outro para testar ela. Ah, É sempre esse sim. padrão? Não é padrão. O que que eu tô falando? Por que que eu criei um monte aqui, né? Ó, se eu pegar apagar tudo aqui, ó, se eu apagar todos esses caras aqui, só deixar o testa tudo, já seria suficiente. É porque, pela dinâmica da aula, eu fui criando um testa para cada um para falar, olha, eu criei esse cara e estou mostrando como ele funciona. Tudo bem? O que que é importante para Ok, mim dentro do código? É isso aqui, ó. É esses caras. Entendeu? Quando você estava testando como ele funciona, você, na verdade, estava criando um objeto, né? Isso. Eu estou criando um objeto para Ok. tudo aqui, ó. Todos os testes aqui, ó. Eu criei São um objeto. objetos da minha classe, né? Isso, aqui, ó. Esse teste tá com cartão de crédito aqui, ó. Cadê cartão de crédito? Não, cadê? Testa cartão de crédito, ó. Criei outro aqui, ó. Para cada um dos testes, eu criei um objeto para poder manipular ele e mostrar para vocês. A única diferença é que quando eu fiz o testa tudo, eu também fiz a criação de todos os objetos, mas eu fiz tudo de uma vez. Ok. Entendeu? Beleza? Então, beleza. Então. O Aham. que importa é o Valeu, quê? É obrigado. criar, pôr isso em memória e a referência. Isso é o mais importante. Porque é acima disso que eu vou manipular atributos e métodos que a gente vai ver já na próxima aula. E até o momento ainda está tudo na memória RAM, né? Exatamente. Não Não tem foi nada em alocado. banco, não tem nada. É tudo memória Ok. do Não. meu computador aqui. Exatamente. Beleza, professor. Obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Ó, gostei de vocês, mano. Vocês falam, mano, que puta, graças a Deus, né? Ficar aqui que nem um topeiro aqui é duro. Gostei. Top mesmo. Galera, beleza? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Já são 10 e 12, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este material, vou gerar um PDF, vou jogar aqui no Teams, dentro do nosso canal, da nossa aula. Então, cada aulinha nossa vai ter um canalzinho, onde a gente vai guardar o quê? As notas de aula de cada aulinha. Perfeito? Bonitinho lá, pá. Quando a gente terminar aqui, pode dar 2 minutos e meio e consultar lá que vai estar lá para vocês o material. O que eu fortemente recomendo? São 26 páginas, né? Que a gente chegou agora. 26. Recomendo que vocês deem... Não! Mas a chamar, senão eu vou perder o ônibus. Engraçadinho, ainda fui ler. Até perdi o que eu ia falar. Lembrei. Então, eu vou gerar esse cara. Vocês manipulem aí, leiam o material, instalem o NetBeans na máquina de vocês, o Java, o IntelliJ, o VS Code, vejam aí, pesquisem, vejam que vocês querem montar o ambiente de vocês, não tem problema, tá? E codifiquem isso, entendam isso. Deu dúvida? Pesquisa, pergunta na próxima aula. Marcão, antes de você começar a aula, tive dúvida nisso, tem como você voltar e explicar? Sem estresse, vamos com calma. É algo muito importante que a gente precisa fixar bonitão. Beleza? Nossa, mano, você está transmitindo minha aula pelo Discord. Que chique que eu tô, hein? Tá, Otávio, tá. Eu vou gerar uma lista de presença. Pega aí, só deixa eu... Tá top, hein? Vocês são fera mesmo. Tá? Eu vou parar só a gravação e eu vou ver se eu consigo subir essa aula pro YouTube, certo? Vou tentar ver para compartilhar com vocês também.